João capítulo 10, verso 10, um texto muito conhecido entre nós, né? A palavra do Senhor diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verso 11, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém, irmãos? A palavra diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para quê? Para nos dar vida. E essa vida Ele nos dá com abundância. A palavra vida, no Novo Testamento, na língua portuguesa, ela deixa algumas dúvidas no nosso meio. Porque no original grego, o termo vida, que é traduzida para o português, ela tem três conotações, ou três termos. A primeira delas é que a palavra bios, no grego, é traduzida para vida. Assim como uma árvore tem vida, assim como um cachorro tem vida, assim como os peixes têm vida, a palavra bio se encaixa em todas essas conotações, uma vida natural. Depois no grego nós temos o termo grego que diz psique, que é a vida da alma, ou seja, aquilo que nós sentimos, as nossas emoções, aquilo que nós pensamos, né? Então você vê que já tem uma grande diferença entre bios e psique. E agora o ápice da vida é a palavra no grego zoe, que é uma vida espiritual. E realmente é essa vida que o Senhor Jesus nos fala aqui. A palavra traduzida do grego aqui, eu vim para que tenham vida. Essa vida não é o bios e nem o psique. Essa vida é a vida que é traduzida da palavra zoe. Essa vida espiritual. Por isso que em Efésios capítulo 2, verso 1, a palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Mas Ele nos deu vida. Qual é essa vida? Essa vida é esse zoe de Deus. Porque nós estávamos mortos, ainda que vivêssemos, mas estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, mesmo que a gente não conheça muito da língua grega, mas existem algumas conotações que nós precisamos colocar a nossa atenção, irmãos. Porque a nossa língua portuguesa traduz todos esses termos como uma vida. Você pode dizer, o cachorro tem vida, uma árvore tem vida, nós temos vida em Cristo Jesus. Espera aí, mas será que é a mesma vida? Então, por isso existe tanta confusão no meio dos cristãos. A palavra diz, no capítulo 1, verso 4, que a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Aonde estava a vida? A vida estava no Senhor Jesus. Então, o diabo, o nosso adversário, ou o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida. E essa vida nesse plano mais alto. E essa vida nós só encontramos em Cristo Jesus. Por exemplo, em 1 João capítulo 5, verso 12, a palavra diz, quem tem o Filho, tem a vida. E quem não tem o Filho, não tem a vida. É muito interessante nós termos essa certeza que nós temos vida eterna em Cristo Jesus. E muitos irmãos, eles erram quando pregam que o Senhor vem nos dar vida, e essa vida em abundância, como se você fosse ter uma grande vida aqui, fosse possuir muitas coisas, porque o Senhor vai te dar uma vida abundante, porque não sabem separar os termos corretos. Essa vida não é uma vida da alma, do nosso psique, e também não é uma vida natural, que é o bios, mas essa vida
é uma vida sobrenatural que alcançamos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 1, marque, irmão. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Capítulo 2, verso 5 diz assim: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Porque nele habita a vida. Onde nós temos vida? Nós temos vida em Cristo Jesus. Essa vida abundante, ela está em Cristo. E quem não tem o Cristo, não tem a vida. Você pode me perguntar: mas irmão, quando que eu recebo essa vida? Você recebe essa vida quando você nasce de novo. Que interessante, irmãos. Muitas pessoas podem estar falando de Deus, podem estar pregando o Evangelho, podem ter vários títulos eclesiásticos, como pastores, bispos e apóstolos, e não ter essa vida interior que vem somente de Cristo Jesus. Estou me lembrando aqui, no mesmo livro de João, capítulo 3, verso 1, vamos ler lá, irmãos. Você vai ver a história de um homem que era muito grande entre os fariseus. E além disso, ele era considerado entre os judeus. Ou seja, para ser fariseu tinha que entender toda a Escritura. Há um ensinamento muito rigoroso do menino judeu, desde os 12 anos, até que se tornasse um homem com 30 anos, ele precisaria saber toda a lei e todos os seus preceitos de cor. Ele era um homem que entendia muito. Talvez nenhum de nós possa entender, igual Nicodemos entendia da lei e de todos os seus preceitos. E a palavra do Senhor diz assim: havia dentre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais entre os judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então você vê, irmãos, que Nicodemos poderia até ter um conhecimento espetacular do Senhor. Ele chama o Senhor de mestre, Rabi. E para um fariseu reconhecer outra pessoa como mestre, ele precisa ver que há algo nele. Muitos irmãos, ou muitas pessoas, eles reconhecem o Senhor de várias formas, mas verdadeiramente, o que tem atacado a igreja e o povo de Deus são pessoas no meio da igreja que não nasceram de novo. Você vê que Nicodemos era um dos principais. Entendia, sabia que Jesus era mestre. Entendia de toda a lei. E o Senhor diz para ele: em verdade, verso 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nossa, que ponto de interrogação na mente de Nicodemos, sendo ele um grande mestre. Irmãos, para a própria palavra do Senhor reconhecer ele como mestre, não pense que Nicodemos era alguém que não era instruído em toda a lei judaica. Ele era instruído, ele era um fariseu, ele era um dos grandes entre os judeus, mas ele não tinha essa vida que só tem quem encontra o Filho de Deus. Por isso que lá em João capítulo 5, verso 12, diz, 1 João capítulo 5, verso 12, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem. Pode ter tudo. Você pode ter um diploma, você pode ter uma graduação, você pode ter um título, você pode ter até a aparência de um cristão. Mas se você não nasceu de novo, é preciso que o Evangelho chegue a você. E é preciso que se pregue a você
o arrependimento. Amém? É necessário nascer de novo. Nossa, Nicodemo chegou com tanta classe perante o Senhor, né? Bom mestre, sabemos que é um mestre, porque fazes milagres e prodígios, e ninguém poderia fazer o que tu fazes se não viesse da parte de Deus. O Senhor chega para ele, é necessário nascer de novo. Sabe por quê, irmãos? Porque no próprio livro de João, capítulo 4, vamos um capítulo para frente. Verso 23. Diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura, seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que João está querendo dizer aqui, irmãos? Que não tem como nós adorarmos a Deus nessa nossa vida física, nesse bios, ou no nosso psique. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. E o Senhor diz que quem não tem o Filho não tem a vida. Está morto ainda nos seus delitos e pecados. Para termos vida, para adoração, para podermos adorar a Deus em espírito e em verdade, precisamos ter essa vida que vem unicamente do Filho de Deus. Por isso tanta confusão no meio da adoração. Por isso quando nos acostumamos a adorar ao Senhor de uma forma na nossa alma, no nosso psique, até mesmo no nosso bios, né? Se nos movimentamos, fizemos coreografias, hinos lindos, pulamos e botamos jogo de luz. Irmãos, isso coloca a adoração apenas na esfera do psique e do bios. O Pai não procura esse tipo de adoração. Para o Pai não interessa se tem jogo de luz. Para o Pai interessa que a adoração seja no Espírito. E para adorarmos Deus em Espírito, precisamos do seu Filho Jesus Cristo. Porque Ele procura os verdadeiros. Se o Pai procura os verdadeiros, muito provavelmente existem os falsos. E verdadeiramente, irmãos, quando não estamos acostumados com o verdadeiro, o falso nos satisfaz. Por isso, tanta confusão no meio do povo de Deus. Porque muitos adoram a Deus, não no espírito, mas apenas no seu psique, na sua alma. E você consegue conversar com o morto? Não conseguimos conversar com o morto. Por isso que a palavra diz que quando não temos o Filho, não temos vida. Quem não tem o Filho não tem comunicação nenhuma com Deus. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Quando aceitamos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, nascemos de novo. Essa comunhão que estava interrompida, agora ela é religada. E agora nós conseguimos adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque o Pai verdadeiramente procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E esses adoradores, irmãos, eles têm muitos adjetivos, porque a palavra nos ensina a julgarmos a nós mesmos. A palavra diz que pelo fruto nós conhecemos as árvores. Um dos maiores problemas do cristianismo atual é que nós queremos melhorar pessoas que não nasceram de novo. E o Senhor não melhora ninguém que não nasceu de novo. O cristão, ele tem um divisor de águas na vida. Quando ele era um morto, e agora eu passei a viver. Muitas vezes nós precisamos pregar o Evangelho e não melhorar pessoas. Pessoas, irmãos, precisam nascer de novo. É necessário nascer de novo.
pode ter toda a aparência. Talvez só Jesus, para chegar diante de Nicodemos, um grande mestre, cheio de teologia, entendia tudo de Deus, cheio das coisas que pareciam espirituais, e o Senhor olha para ele e diz: não tem jeito, não tem o que eu fazer contigo, não tem como te melhorar, não tem o que fazer, você precisa nascer de novo. É como se o Senhor dissesse para ele: eu não converso com morto, você precisa ter vida para que haja vida, para que a vida possa fluir do Senhor para ele. E quem não tem o Filho, não tem a vida. Nossa, irmão, que pregação! Como precisamos ter o Filho de Deus, porque senão nós vamos ser enganados, irmãos. E muitos podem estar sendo enganados durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, servindo a Deus mortos. A palavra não alcançou. O Senhor Jesus diz: é necessário nascer de novo. Irmãos, quando nascemos de novo, há uma alegria no nosso coração. Porque agora uma vida flui dentro de nós. E essa vida, ela flui de uma certa maneira que ela se torna abundante dentro de nós. E ela começa, de tão abundante que ela está dentro de nós, ela começa a atingir as pessoas que nos rodeiam. Então, nós começamos a dar a vida pelos nossos irmãos. Você vê que em João capítulo 10, verso 11, diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida. Aí, se você tiver um dicionário grego e português, você vai ver que agora essa vida é o psique. O Senhor deu tudo o que Ele tinha por nós, nesse mundo. Ele se negou a si mesmo, todas as suas vontades. Ele se submeteu à autoridade do Pai. E agora Ele diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E agora nós vemos que Ele nos prometeu essa vida abundante. E quando essa vida começa a abundar dentro de nós, nós temos frutos. E quais são esses frutos? Que outros começam a ter vida, por causa que nós temos a vida de Cristo. Outras pessoas começam a nascer de novo, porque a vida de Cristo está dentro de nós de uma maneira tão abundante, que ela contagia aqueles que estão perto de nós. Nós temos tantos exemplos no Antigo Testamento, desde o primeiro, um dos primeiros, de José. A palavra diz que José foi tão abençoado, que os seus ramos alcançavam os outros muros. Ele não deu bola para a sua vida, ele sofreu, foi entregado pelos seus irmãos. Um tipo de Cristo. Ele sofreu, foi preso, foi perseguido, mas ele não levou nada em conta. Pelo contrário, depois ele conseguiu ajudar todos os seus irmãos. Que exemplo! Pense em Moisés, pense em Josué, pense no próprio apóstolo Paulo, quando ele diz que ele esmurra a sua própria carne, que ele sente dores de parto até que Cristo seja formado nos irmãos. Irmãos, um dos ápices da nossa fé é que é necessário nascer de novo. Imagina nós fizermos uma reunião de várias pessoas mortas. Que infarto e canseira. Porque você vai precisar de algo que move dentro de você. E só o que você conhece é o psique e o bios. Então, se uma música não mexer no seu psique, não mexer com o seu coração, você não vai se sentir bem. Porque é só isso que você conhece. A vida de Deus não flui dentro de você. Mas quando você nasce de novo, às vezes uma palavra aquebranta todo o seu coração. Porque você tem a vida de Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz a Nicodemos: é necessário nascer de novo.
E os nascidos de novo, irmãos, eles têm algumas características. Por exemplo, no final, em João capítulo 3, verso 8, o Senhor diz a Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, que vida é essa, irmão? Compre um dicionário, você vai ver que essa vida é Zoe. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por isso que agora em vós opera a vida. E quando a vida de Deus opera nos nossos corações, nós somos irmãos que somos como o vento. Não sabemos de onde viemos, nem para onde iremos, mas somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a vida de Deus flui no nosso interior. Por isso não somos como animais irracionais. Irmãos, como é necessário termos essa transformação nas nossas vidas. Porque se não termos essas transformações, nós podemos cair no erro de às vezes queremos exigir algo de pessoas que não podem responder às nossas exigências. Pois não nasceram de novo. Como que um novo nascido vai poder responder algo do Espírito Santo? Quando a pessoa não é nascida de novo, você tem sim que mexer na alma dela. Cantar uma música triste, fazer uma grande coreografia. Aquilo vai encher o coração dela, ela vai dizer: nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa, como eu estou me sentindo bem aqui. Mas para os nascidos de novo, a única coisa que enche o coração é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse pode tocar nos nossos corações. Não precisamos de nada disso, de nenhum subterfúgio do mundo. Nós precisamos de Cristo. Por isso que Cristo é a nossa pregação. Por isso que Cristo é o nosso evangelho. Por isso que o nosso louvor é a Cristo. Por isso que não fizemos um culto tendo em vista a centralidade do homem, mas Cristo é o centro da nossa pregação. Irmãos, quando Cristo é o centro da nossa pregação, aqueles que não são nascidos de novo não vão se sentir bem no nosso meio, irmão. Porque a palavra diz que o que é nascido da carne é carne. Ele necessita de carne. Ele necessita de carnalidade. Ele necessita de palavras lisonjeiras. Ele necessita de coisas que não são espirituais. Mas o que é nascido do Espírito, ele necessita do que é espiritual. Por isso, quando tentamos falar do que é espiritual para pessoas que não são nascidas de novo, nós vamos ter muita confusão. E é pesado, mas o Senhor disse para nós não darmos pérolas aos porcos. Mas, irmãos, isso é uma figura que o Senhor está falando, porque uma pessoa que não é nascida de Deus, ela não vai entender as coisas espirituais. Por exemplo, um nascido de Deus, mesmo que ele cometa vários pecados, mesmo que ele esteja separado da congregação, mesmo que ele ande caído, mas ele é nascido de Deus. Quando nós cantamos que somos um corpo, ele entende que somos um corpo. Porque nós somos um corpo, não por causa das nossas atitudes, por causa de Cristo. Por isso que quando nós cantamos assim, somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, um carnal não vai entender isso, irmão. Ele pode pegar a Bíblia, ler de frente para trás, de trás para frente, pode se formar em teologia, ele pode estudar em todas as universidades, pode ir para a Alemanha fazer o doutorado, pode aprender o grego e o hebraico, pode falar todos os idiomas. Mas quando você diz que nós somos um corpo, só os nascidos de Deus conseguem entender, como irmãos totalmente diferentes, cheios de lutas.
podem ser um corpo em Cristo Jesus. E nós somos, irmão. Não depende da minha atitude, nem da sua, Neto. Foi o Senhor que quis assim. Nós não temos mais jeito, nem para mim, nem para ti. Nós somos um em Cristo Jesus. Você pode olhar para o seu irmão e dizer, eu sou um contigo. Você não pode, talvez você não é nascido de novo. Isso é a realidade do Evangelho. Nossa, irmãos, às vezes você pode pensar assim, eu estou tão triste com o Júnior. O Júnior só me faz sofrer. Mas se você não consegue olhar no olho dele e dizer, nós somos um, irmão. Nós partimos o pão em Cristo Jesus. Talvez, irmãos, você precisa pedir para que o Senhor tenha misericórdia da sua vida e entre no teu coração. O Evangelho precisa alcançar você. Talvez o Evangelho ainda não alcançou você. Talvez você possa ser igual Nicodemos. Você pode estar com uma grande instrução teológica. Você pode ser até um mestre no nosso meio. Falar das coisas espirituais. Mas se não há realidade em você, e você não consegue admitir aquilo que Cristo tem feito por você, talvez, realmente, você precisa rever a sua vida. E o Senhor fala para você, é necessário nascer de novo. Amém? E o que pode nos julgar, irmãos? O que pode nos julgar é a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, vamos abrir lá, irmãos? Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Está vendo, irmãos? Essa é a palavra. Quando a palavra de Deus ela é pregada, há essa necessidade de dividir o que é da alma e o que é do espírito. E se ela não está fazendo isso nas nossas vidas, talvez você tenha escutado muitas coisas, mas não está escutando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é apta. E ela é eficaz. Ela é eficaz para dividir o que é da alma, do psique, e o que é do espírito, do zoe. Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Na presença de quem, irmão? Da palavra de Deus. Nós estamos falando da palavra de Deus. Lembre lá do começo, porque a palavra de Deus é viva. Então, onde a palavra de Deus ela é pregada, será manifesto o que é da alma e o que é do espírito. Porque ela é apta para isso. Não é? Por isso, irmãos, nós precisamos da palavra de Deus. Quantos irmãos têm se enganado, têm tornado a sua vida uma angústia, uma canseira, porque têm tentado servir o Senhor, adorar o Senhor na sua alma. E a palavra diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Podemos servir o Senhor na nossa alma? Se nós formos guiados pelos nossos espíritos, nós precisamos da alma. Aí entra a salvação da nossa alma. Quando os nossos sentidos, o nosso pensamento, a nossa emoção e a nossa vontade é convertida àquilo que é do espírito. Porque o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Não tente melhorar ninguém, irmãos. Pregue a palavra. Quantas vezes nós temos nos cansado, temos nos sobrecarregado, porque muitas vezes temos investido o nosso tempo e temos jogado tanta palavra em pessoas que não nascerão de novo. Para quem não nasceu de novo, irmãos, ela precisa do Evangelho.
Você precisa pregar arrependimento. Não estou dizendo aqui que você não precisa falar com quem não é nascido de novo, não. Ele precisa muito da sua atenção. Por isso, quando Jesus está falando que se tem um conflito entre um irmão, vai tu e ele só. Se ele não te ouvir, chama uma ou duas testemunhas. Se ele não te ouvir, traz à igreja. E daí, se ele não te ouvir, trate como um publicano. E como é que se trata um publicano? Você prega a palavra para o publicano. Não é que você tem que considerar aquela pessoa como uma pedra, irmãos. Porque o ensinamento do Senhor era chegar aos publicanos, era chegar às prostitutas. Mas como ele chegava? Com a verdade. Por isso que a palavra diz, trate como um publicano, ou seja, ore por ele. Visite ele, porque ele precisa nascer de novo. Olha só, irmão, o Senhor está dando um julgamento para nós. Porque um irmão verdadeiro, ele tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. E o irmão verdadeiro sempre tem no seu coração a reconciliação. Mas se ele não quiser, como é que nós devemos tratar ele? Como um publicano. E como é que o Senhor tratava os publicanos? A palavra diz que eles falavam para o Senhor assim, aí vai um amigo dos publicanos. Porque verdadeiramente, quando o Senhor chega a Mateus, ele prega o evangelho para Mateus, e o publicano nasce de novo. E Mateus se torna um discípulo do Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos ter distintas esses três tipos de vida que nós temos na palavra de Deus. Porque muitas vezes o Senhor pode estar falando de algo espiritual e você pensar que isso é algo para a sua vida aqui. O Senhor está falando das coisas espirituais e o seu coração está tratando das coisas naturais. O Senhor está falando em vida abundante, que é a vida do Cristo, o Filho de Deus, e nós estamos pensando numa vida abundante nessa terra. Vou ter um carro novo, uma grande casa, vou ter vários bens. Não é isso, irmão. A vida abundante é uma vida interior. Por isso que a palavra diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E o Senhor veio para quê? Para que tenhamos vida. E vida em abundância. Aí você vê que o Senhor abundou em tanta vida para conosco. E Ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas se você ler lá agora, 1 João 3,16, você vai ver assim. Lá diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. O bom pastor deu a vida dele por nós. E agora? E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nossa. Por isso que em Mateus, capítulo 16, verso 24, o Senhor diz assim, se alguém quer vir após mim, assim mesmo negue, tome a sua cruz e segue-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, que vida é essa? Psique. Compre o dicionáriozinho, grego e português. Você vai ver que não tem erro. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por causa de mim, acha-la. O que é perder essa vida? É se doar de uma maneira completa, irmão. É deixar de ter direito para que outros tenham direito. E isso é uma vida abundante. Uma vida abundante não é você gozar dos seus bens, você ter muitos bens, você dizer, como o Senhor diz, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Você lembra dessa história, irmãos? Aquela pessoa que colheu tanto, está lá em Lucas. E disse o louco em seu coração, né? Onde que nós vamos, onde que eu vou guardar tudo isso que eu tenho? É como você pensando, não, vou botar numa poupança o meu dinheiro. Eu vou aplicar em tal lugar para que eu possa me dar bem. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E o Senhor olha para ele e diz, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Porque os que são nascidos da carne são carne, irmão.
mas os que são nascidos de Deus são espírito e vida. Por isso nós temos que dar testemunho do Senhor Jesus. Por isso que se nós opera a vida de Deus, nós damos a vida pelos que estão perto de nós. O Senhor diz, negue-se a si mesmo. Nossa, irmão, não é fácil negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos é quando eu tenho a razão e o Júnior não, e eu, vou deixar que o Júnior tenha, para que a vida de Deus possa operar nele. E vou perder a discussão, mas não vou perder o amigo. Nossa, irmãos, como é difícil perder a discussão. Como é triste pensar que estamos certos. Porque geralmente, quando pensamos que estamos certos, nós estamos errados. E se você fazer uma análise da sua vida para trás, você vai ver que você já pensou tantas vezes em estar certo, e hoje você vê que você, enganado, pensando estar certo, estava totalmente equivocado. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade. E o que é a verdade? A verdade é Cristo. É olhar para Cristo, para essa vida abundante poder habitar em nós. E quando essa vida abundante habita em nós, irmãos, é outra coisa. É outra coisa você escutar uma música mundana, que te faz chorar, como uma música do Roberto Carlos, e você escutar um louvor que adora ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a mesma coisa, irmão. Se é a mesma coisa para você, você pode estar totalmente equivocado. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos.